Salmo 119, 129 a 136 são os versículos nossos dessa noite. Enquanto você vai achando, eu quero começar falando a respeito de algo que normalmente acontece com a gente. Quando a gente vê uma pessoa de cabelos brancos, alguns pensamentos logo nos vêm à mente. Talvez uma coisa que é óbvia, né? Essa pessoa já viveu muitos anos nessa terra. E isso é óbvio para todas as pessoas com cabelos brancos. Mas a gente poderia ter outros tipos de pensamentos. Essa pessoa provavelmente já teve muitas experiências de erros, experiências de acertos. Essa pessoa já errou muito, mas essa pessoa também já aprendeu muito com seus erros. Essa pessoa já deve ser, ou pelo menos já deveria ser, sábia pela experiência de vida que ela tem. Isso é o que a gente espera de alguém vivido, alguém que já tem muito tempo de vida, mas isso a gente sabe, nem sempre é verdade. Infelizmente, cabelos brancos, idade avançada, não são sinônimos, nem sempre são sinônimos de uma pessoa sábia. Há pessoas que não aprendem com as lições da vida. Há pessoas que não aprendem com os erros dos outros e não aprendem nem com seus próprios erros. O que então pode nos fazer sábios? Aonde nós encontramos verdadeira sabedoria? Será que é possível uma pessoa que já tenha cabelos brancos talvez aprender a ser sábia, mesmo talvez no final de vida? Será que é possível um jovem sair da tolice sem precisar cometer erros nessa vida, erros que talvez os mais velhos tenham cometido? Nessa poesia, justamente nesse trecho, uma poesia feita em forma de oração, nós vamos aprender que é possível. Tem algo que pode sim nos informar e nos dar esclarecimento e sabedoria, sem que a gente precise errar para aprender. E é justamente esse trecho que fala sobre isso, Salmo 119, versículos 129 até 136. Vamos ler o texto inteiro e nós vamos dar sequência no nosso estudo. Versículo 129 diz: Teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. Abro minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e compadece-te, como costumas fazer aos que amam teu nome. Firma meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado tome conta de mim. Resgata-me da opressão do homem, assim guardarei teus preceitos. Faze teu rosto resplandecer sobre teu servo e ensina-me teus estatutos. Meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam tua lei. A resposta do salmista para nós é que as chaves da verdadeira sabedoria estão na palavra de Deus. Por isso a oração dele gira em torno da palavra. Se você reparou, primeiro ele fala sobre como ele vê a palavra. Depois ele fala sobre como ele reage à palavra. E termina essa oração falando sobre como ele pede a Deus para que possa conhecer a palavra. Como nós deveríamos ver a palavra, vai ser o nosso primeiro ponto. Se você reparar no versículo 129, ele começa falando para Deus, é uma conversa com Deus, sobre os testemunhos de Deus. Testemunhos são marcas, são evidências de algo, de alguma coisa que aconteceu. E quando nós falamos dos testemunhos de Deus, nós estamos falando dos termos do contrato que Deus tem com a gente, das marcas que provam que Deus tem um relacionamento conosco. Então são os alertas, são os avisos, são as exigências e principalmente são as promessas que Deus tem para nós na palavra dele. Então o autor do Salmo, ele descobriu que os testemunhos de Deus, essas marcas do relacionamento que Deus tem com ele, são, olha como diz no verso 129, maravilhosos. Em outra versão vai dizer, são admiráveis, são espantosos, são extraordinários, são coisas de outro mundo, são sobrenaturais. Você não é capaz de encontrar algo como os testemunhos de Deus nas coisas dessa vida. É impossível você não se assombrar ao conhecer os testemunhos de Deus. Mas o que foi que levou esse homem a reconhecer isso?
Deve ter sido uma experiência fantástica, né? E justamente ele explica isso no verso 130. Ele dá essa experiência. Ele diz que descobriu que a exposição das palavras de Deus concede luz, ou esclarece. A cada novo descortinamento, a cada nova revelação das coisas novas da Escritura, mais visão, mais brilho, mais iluminação haverá na vida de uma pessoa. Então a ideia aqui é de uma pessoa que estava, tente imaginar isso, o salmista está dizendo, olha, a ideia de uma pessoa que estava trancada num quarto escuro, e ela não via nada a não ser trevas, e quando ela encontra a palavra de Deus, uma porta é aberta para ela. E essa porta se abre para que ela possa enxergar o sol. Então agora tudo é novo. Agora é possível que ela enxergue as coisas como as coisas realmente são, e não mais em trevas. Mas do que consiste essa luz? O que na prática significa você sair das trevas e você enxergar as coisas? O versículo 130, o complemento, ele responde. Ele diz, a exposição das palavras de Deus dá entendimento aos simples, ou dá discernimento aos inexperientes. A palavra entendimento que ele usa aqui vai além do que simplesmente você conhecer alguma coisa de maneira teórica, ou simplesmente saber de algo. Ela era usada na época para se referir a você transmitir habilidade para alguém, de modo que essa pessoa fosse capaz de praticar o que aprendeu. Então ela não só sabe, mas ela pratica. Em outras palavras, alguém que é exposto à palavra de Deus aprende a verdadeira sabedoria. E esse alguém, ele diz no verso 130, é chamado de simples. Esse termo aqui não é um termo muito positivo, principalmente no livro de Provérbios e nos Salmos. Simples são pessoas que não têm sabedoria, são pessoas ingênuas, são pessoas inexperientes na vida. Pessoas inexperientes na vida nem sempre são apenas os jovens. Quando a gente pensa em inexperiência, a gente já imagina um adolescente imaturo. É claro que os jovens não aprenderam muitas coisas porque falta tempo para a vida deles, né? E é natural que eles cometam erros. Mas há muitas pessoas bem vividas que ainda não aprenderam a ser sábias. Continuam praticando os mesmos erros que praticavam lá na juventude, como se ainda estivessem nas trevas. É impressionante ver homens e mulheres feitos, por exemplo, largando as suas responsabilidades dentro do casamento, responsabilidades de pais, de mães, responsabilidades que são de adultos. E essas pessoas querem voltar a ser jovens. Elas querem talvez correr atrás do tempo perdido e curtir a vida depois de famílias feitas, lares construídos. E por que essas pessoas fazem isso? Talvez a idade delas já deveria ter trazido maturidade para elas, já deveria ter trazido sabedoria, mas não trouxe. E por que não trouxe? Porque, segundo o salmista, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria da vida, só é descoberto quando a pessoa vê a luz. E isso só acontece quando a pessoa é exposta à palavra de Deus. Por isso, o desafio para a gente é, se você é simples, se você é inexperiente em diversas áreas da vida, seja a idade que você tiver, e nós vamos concordar que todos nós temos áreas na vida em que nós somos simples, nós somos inexperientes, nós somos imaturos. Se nós somos simples em alguma área da vida, e nós precisamos saber que nós só iremos sair dessa condição na hora em que formos expostos à luz da palavra de Deus. E quando essa exposição acontece, cada vez mais nós ficamos, como salmista, de queixo caído. Nós ficamos espantados, maravilhados com o testemunho do Senhor. Isso estava aqui. Se eu soubesse disso, eu não teria errado tanto. Por que eu não conheci isso antes? Porque você não foi exposto à Escritura. Mas para isso, primeiro, é preciso reconhecer que nós somos simples. A primeira coisa é você confessar que você está em trevas em muitas áreas da sua vida. Porque talvez muitas pessoas deixam de amadurecer porque não reconhecem que precisam de ajuda. São cegos, estão no quarto escuro, mas não dão o braço a torcer. Mas talvez você seja simples, por exemplo, no administrar das finanças. Você se perde.
Talvez você ainda seja simples no relacionamento conjugal, você não sabe como tratar o seu cônjuge. Talvez você seja simples no trato com seus filhos, eu não sei criar filhos. Eu não sei ter paciência com filhos, eu não sei pôr limites. Talvez você seja simples em se comunicar com pessoas. Eu não consigo conversar direito. Eu não entendo o que as pessoas falam. Eu não consigo falar o que eu penso. Talvez você seja simples em ser um funcionário eficiente. Você fraqueja nisso. Independentemente da área, você precisa reconhecer a sua inexperiência. Reconhecer que você está em trevas. Reconhecer que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo. Mas o primeiro passo é que você precisa então se dedicar às verdades expostas na palavra de Deus. A sabedoria, ela não acontece da noite para o dia. Não é uma coisa instantânea. É um processo. A sabedoria envolve você querer conhecer a Escritura, envolve você dedicar a ter tempo com a Escritura, envolve você estudar a Escritura, envolve você dar atenção quando ela é pregada. E quanto mais isso acontecer, mais você vai ver a luz e mais você será tirado da escuridão, da tolice. E aí nós chegamos no terceiro passo. Se tudo isso acontecer, você vai chegar ao mesmo ponto que o salmista chegou. Você vai ficar maravilhado com a palavra de Deus. Você não vai desejar mais sair de perto dela, porque você vai considerar a palavra o maior tesouro que você poderia encontrar na vida. Ela me impede de cometer erros, ela me tira das trevas, então eu não quero sair de perto dela. E você percebe que isso é um ciclo, não um ciclo vicioso, mas um ciclo virtuoso. Perceba, quanto mais você se alimenta da palavra, mais sábio você se torna. E quanto mais sábio você se torna, mais você admira a palavra. E quanto mais você admira a palavra, mais você quer conhecer a palavra. E essa é uma vida que vale a pena ser vivida. Esse é um hábito saudável de se cultivar. É assim que nós deveríamos ver a palavra de Deus, como algo maravilhoso, algo que nos tira das trevas e nos leva para a sabedoria. Mas o segundo ponto desse texto, desse estudo aqui, é como nós deveríamos reagir à palavra de Deus. Eu preciso ver assim, mas como eu reajo a ela então? E na sua oração você percebe que o salmista revela que uma vez que ele experimentou que a Escritura é maravilhosa, ele fazia 3 coisas. Primeiro, ainda está no versículo 129, se você reparar na segunda parte, a primeira reação dele à palavra de Deus é a obediência. Nesse versículo, lembra, ele já disse no começo do 129 que os testemunhos de Deus são maravilhosos. Aí ele termina o 129, por isso eu lhes obedeço. Ou, por isso a minha alma, todo o meu ser obedece à palavra do Senhor. É como se ele tivesse recebido de um grande rei, um vaso raro, um vaso muito caro, e esse rei disse para ele, olha, eu vou sair de viagem, e eu vou deixar esse vaso com você, é sua responsabilidade cuidar desse vaso, e eu quero ele intacto quando eu voltar, mas você tem uma outra responsabilidade, você precisa mostrar esse vaso para as pessoas, você não pode escondê-lo dentro de um cofre, tem que ficar exposto, ou você vai andar com ele no braço, ou você vai colocar na mesa de centro da sua casa, mas você tem que mostrar isso para as pessoas, a beleza do vaso. Pergunta para você, se isso acontecesse com você, o que você faria com esse vaso? Como você o carregaria? Onde você o colocaria? Esse vaso precisa ficar em exposição, mas ao mesmo tempo ele precisa ser cuidado para ser devolvido intacto ao rei. Então, independentemente de como você decidiria cuidar desse vaso, você o vigiaria, dia e noite. Você observaria esse vaso, você protegeria o vaso dos ataques e perigos do tempo, do desajeito das pessoas quando chegam perto, próximo de quebrá-lo. Você vai manter esse vaso no lugar. Esse é o significado da palavra obediência aqui. É você observar algo, para que esse algo não seja adulterado. É você dar atenção à palavra de Deus, de modo que a sua vida é um reflexo da luz que ela transmite, é um reflexo do que ela diz, e ao fazer isso, você preserva o vaso e mostra ele para todos. O salmista obedecia a palavra de Deus, a primeira reação era essa. A segunda reação, se vê no verso 131, é anseio.
Repare o que ele diz no versículo 131. Ele diz a Deus: Deus, eu abro a minha boca, eu escancaro a minha bocarra, não para reclamar, ou não para murmurar da minha vida, mas para suspirar, ou para aspirar, numa outra versão. A ideia aqui é de estar ofegante, respirando com dificuldades. É como talvez alguém que está terminando uma maratona e precisa respirar. Ou talvez, pensei na minha esposa, uma mãe prestes a dar à luz. Ela precisa controlar o ar, porque senão ela perde o ar. A razão do seu suspiro profundo, ele diz, era porque ele ansiava pelos mandamentos de Deus. A sede dele não era de água. A sede dele não era por pedido de alívio das dores. A respiração ofegante desse homem não era por necessidade de descanso depois de uma bateria de exercícios, era por sede, por vontade de ouvir as ordens de Deus. Aqui estava o verdadeiro anseio dele. Deus, eu anelo, eu desejo mais do que todas as outras coisas ouvir as tuas ordens. E por quê? Porque por meio dessas ordens, como nós vimos, ele encontrava luz, ele encontrava verdadeira sabedoria e era tirado das trevas. A obediência para esse homem era um prazer e não era um fardo. Segunda reação, o salmista tinha anseio pela palavra de Deus. Terceira reação, lá no final, versículo 136, é lamento. Nós vamos dar um pulo no texto, mas para descrever mais uma descrição do profeta. Desculpa a redundância. Olha o que ele diz no verso 136. Seus olhos derramavam rios ou torrentes de lágrimas. A ideia aqui é de mananciais brotando dos olhos desse homem. Caíam águas abundantes, canais de águas desse homem. Ele chorava copiosamente, por algum motivo. E qual era o motivo? Ele diz: porque os homens, Deus, não guardam a tua lei. Aquilo que eu mais desejo fazer na vida é justamente aquilo que eu não vejo os homens fazerem. Eles não querem te obedecer. Deus, eles não querem sair das trevas. Eles amam o quartinho escuro. Eles não querem ir para a luz. Eles não querem deixar de ser tolos, deixar de ser simples. Eles preferem a inexperiência. Eles preferem um erro do que amadurecer, do que o amadurecimento que vem da obediência ao Senhor. E perceba que o maior motivo de tristeza dele não estava simplesmente no fato das pessoas serem desobedientes, mas principalmente porque as pessoas não reconheciam a maravilha que é a palavra de Deus. No final das contas, o choro dele não era porque Deus não era honrado. O choro dele era porque Deus não era honrado por essas pessoas. E isso pesava o coração dele. Eles não conhecem a Deus, eles são tolos, eles estão perdidos no escuro, eles não conhecem a verdadeira luz, eles não conhecem o Deus que os criou. Uma pessoa que um dia descobriu as maravilhas da palavra de Deus reage da mesma maneira que o salmista reagia. Essa pessoa, primeiro, ela vai obedecer, vai guardar o que ela lê na Escritura. Essa é a primeira marca de alguém que entendeu que os testemunhos de Deus são maravilhosos. Se a palavra de Deus é maravilhosa mesmo, então você vai obedecer, mesmo que isso custe caro. Você vai manter a palavra como ela está. Você não vai manchá-la com os seus pecados. Você não vai adulterá-la, você não vai negociar com o pecado. Você vai se sacrificar para que as pessoas vejam o vaso do rei nas suas mãos, do jeito que ele deixou. É a palavra sendo pregada através da sua vida. Segundo, essa pessoa também vai ter desejo. Ela vai ansiar os mandamentos de Deus, mesmo que eles sejam ordens. Ela sabe que isso é o melhor para ela. E que ela não pode ficar muito longe das ordens de Deus, mas ela tem que ficar bem pertinho das varadas do Papai do Céu. Eu preciso disso, Deus. Em terceiro lugar, ela também vai ver a desobediência dos homens com tristeza, a ponto de talvez chorar por isso. Não vai ver a queda das pessoas com prazer. Há pessoas que veem a queda de outros com prazer. Como é possível alguém que sabe que as pessoas estão em trevas se alegrar com a queda dessas pessoas?
Ver pessoas pecando deveria ser motivo de nossas lágrimas. Não só chorar por essas pessoas, mas não participar do que elas fazem. É assim que nós deveríamos reagir à palavra de Deus, com obediência, com anseio e lamento pelos desobedientes. Mas o terceiro ponto do nosso estudo é como deveríamos pedir pela palavra de Deus. Já que os testemunhos do Senhor são tão maravilhosos, do que nós precisamos, então, para não sermos como os desobedientes e podemos cumprir o que nós vimos no ponto anterior? O salmista faz 4 pedidos a Deus. Se você reparar, primeiro pedido, versículo 132, me dê misericórdia. Ele implora no verso 132, Deus, volta-te para mim e compadece-te de mim. A ideia aqui é, Deus, dê atenção para mim. Deus, olhe para mim, tenha piedade de mim, me trate com bondade. Mas por que ele precisava disso? Por que ele tinha que pedir isso? Porque ele diz, Deus, o Senhor costuma tratar assim todos os que amam o seu nome. Deus, esse é um hábito do Senhor. O Senhor sempre tem misericórdia daqueles que escolhem ao Senhor sobre todas as coisas. O nome de Deus representa tudo quem Deus é. Toda a pessoa de Deus, tudo que Ele representa. E amar a Deus significa você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, se você parar para pensar, todas as nossas decisões, todas as nossas mudanças, todas as nossas reações, todos os nossos investimentos, todos esses são baseados naquilo que nós temos como nosso maior amor. Tudo que move você é por causa do seu maior amor. Por exemplo, se você ama o seu próprio conforto, o seu próprio prazer, o que você vai fazer? Você vai fazer de tudo para conquistar o seu conforto. Se você ama o seu filho ou o seu cônjuge sobre todas as outras coisas, você vai passar por cima de tudo e de todos para vê-los felizes, ou pelo menos para vê-los como você acha que eles seriam felizes. E talvez passe até por cima das ordens de Deus. Mas, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai dar ouvidos a Deus em todas as áreas da sua vida. E o salmista diz que é sobre pessoas assim que Deus sempre concede misericórdia. É isso que ele pede em primeiro lugar, me dê misericórdia. Segundo pedido, verso 133, me dê firmeza. O poeta aqui pede a Deus para que Deus firme os seus passos na palavra dele. A ideia de firmar aqui é você de dar forma, de modo que algo fique reto, fique de pé, sem tripudiar, sem ficar torta. É como você, por exemplo, construir um alicerce de uma casa, para que a casa não caia, ou você fincar uma bandeira no chão, de maneira que essa bandeira fique em pé sozinha, sem que você precise ficar segurando. Mas o que o salmista quer que seja firmado? Ele diz, não é uma bandeira ou uma casa, são os meus passos. Passos são a nossa forma de conduzir a vida, o nosso comportamento. Ele está dizendo, Deus, eu quero andar de acordo com a sua palavra, eu quero me comportar de acordo com a sua palavra, mas por que eu preciso da sua ajuda, Deus, para viver dessa maneira? Ele termina no verso 133, para que nenhum pecado tome conta de mim. Se Deus não ajudasse esse homem a mudar a sua conduta de acordo com a palavra, ele seria dominado pelo seu próprio pecado. Isso aqui é muito sério. Ele queria que o inverso acontecesse. Ele não queria ser controlado pelo pecado, mas controlado por Deus. E para ter isso, ele sabia que precisava pedir isso a Deus em oração. Deus, mesmo que eu saiba, eu peço. Eu preciso da tua ajuda. Se você quer a ajuda de Deus na luta contra o seu pecado, você precisa pedir para que Deus firme os seus pés, os seus comportamentos, suas atitudes, suas ações na palavra dele. Segundo lugar, é por isso que ele pedia. Terceiro pedido, verso 134, me dê resgate. O pedido dele agora é, Deus, me resgata da opressão dos homens, me livra dela. Resgatar era como você comprar um escravo
de uma pessoa maldosa, para dar liberdade para aquele escravo, alguém que era abusado por seu dono, alguém que era espancado, flagelado, humilhado pelo dono. E ele diz: Deus, é assim que eu me vejo nas mãos dos homens. Eu me vejo como alguém oprimido, eu me vejo como alguém maltratado, como alguém pressionado, como alguém extorquido por essas pessoas. É como se ele visse a sua liberdade sendo abafada pela maldade dos homens. Deus, eu não consigo me livrar, eu não consigo ser livre. A tirania do mundo sufocava esse homem, a ponto dele se sentir um prisioneiro nas mãos dos pecadores, e isso atrapalhava ele de fazer o que ele tanto amava. O que ele mais amava, o versículo diz, é guardar os preceitos de Deus. Então, se Deus livrasse ele das maldades desses homens, ele ia conseguir obedecer a Deus. Você vai concordar comigo que muitas vezes pessoas ímpias nos atrapalham, e atrapalham muito que nós possamos obedecer a Deus, a ponto talvez de nós nos sentirmos presos a essas pessoas. Parece que essas pessoas nos oprimem, nos abafam. Mas o que nós devemos fazer? Não só tentar nos afastar dessas pessoas, mas primeiramente fazer como o salmista fazia, pedir para que Deus nos livre delas. Deus, tire do meu caminho. Deus, faça com que essa pessoa saia desse círculo. Mas eu não só peço, eu também me afasto, mas eu preciso da tua ajuda, Deus. Será que você tem pedido por isso? Deus, me livre de pessoas que querem me dominar, pessoas que querem me controlar, de pessoas que querem me ver pecando, que têm prazer de me ver pecando, pessoas que desejam que eu peque com elas. Orar por isso não só faz Deus nos ajudar, como nos faz lembrar de que nós devemos nos afastar dessas pessoas. Quarto e último pedido dele, versículo 135, Deus me dê ensino. Nosso texto começou no verso 129, logo no 130, ele disse que a exposição da palavra dava luz, e aqui ele pede essa luz na prática. Ele pede: Deus, faça o seu rosto resplandecer sobre mim. Em outras palavras, Deus, se exponha para mim, Deus, se revele para mim, eu quero te ver face a face, eu quero te conhecer, Deus. E de que modo isso ia acontecer? De que modo ele veria Deus? Não é por nenhum meio milagroso ou extraordinário ou ritual que ele pudesse fazer, mas ele mesmo explica: Deus, eu vou ver a tua face simplesmente, final do versículo 135, quando o Senhor ensinar a mim os seus estatutos. É isso que ele está pedindo para Deus. Deus, se o Senhor me treinar, esse é o significado dessa palavra, se o Senhor me treinar de uma maneira intensiva, naquilo que o Senhor quer que eu faça, naquilo que o Senhor ordena, então eu vou passar a te conhecer mais, eu vou te ver face a face. Você compreende o que ele está fazendo aqui? Ter o rosto de Deus resplandecendo sobre nós, ver a Deus como é a mesma coisa de ser ensinado por Deus através da palavra. Se você aprender os limites, se você aprender as ordens de Deus e a vontade de Deus na Escritura, você vai estar conhecendo o próprio Deus. O que tudo isso significa para nós? Que a verdadeira sabedoria está no esclarecimento que nós temos de Deus através da palavra de Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos obedecer ao que Deus diz. Mas para isso nós vamos pedir pelos motivos corretos. Primeiro, nós vamos lembrar que sem a misericórdia de Deus, nós nunca seremos capazes de obedecer a Deus. Segundo, nós vamos pedir para Deus que, se Ele não firmar os nossos passos na palavra, nós vamos ser dominados pelo pecado. Terceiro, nós sabemos, se Deus não impedir que os homens nos oprimam, nós não vamos conseguir obedecer a Ele. E nós sabemos também que, se Deus não se revelar a nós por meio do ensino da palavra, nunca vamos vê-lo, nunca vamos conhecê-lo. Para sermos sábios, não mais sermos simples, nós devemos orar por clareza. E orar por clareza é pedir por essas coisas. E ao mesmo tempo saber que idade não é sinônimo de maturidade. A maturidade só vem com a intimidade
com a palavra de Deus, através da intimidade com a palavra de Deus. Amém?